Oi, turma, do livro Perturbações Espirituais, de Valdo Franco, Manuel Filomeno Miranda. No capítulo 9, amplia-se a área de trabalho. Aquela havia sido uma reunião especial em que as duas instituições dedicadas ao bem uniram-se para afirmar propósitos de fidelidade a Jesus, desarmar os emaranhados fios da intolerância e dos desplantes em referência à pulcritude do Espiritismo. A doutrina que Jesus nos oferece diz respeito à vida imortal. Não se trata, portanto, de um código de ética transitório para acomodações e conforto durante a vilegiatura carnal. Sobretudo, tem a ver com a realidade do ser indestrutível, não somente com seus desequilíbrios, não sendo uma nova caixa de Pandora para a solução de problemas como vem sendo utilizada pelo desconhecimento de alguns membros que nela mourejam. A existência física é bênção incomparável, mediante a qual a consciência do si desperta e faculta o entendimento de valores que jazem adormecidos nos refolhos do ser. Longa ou breve, é sempre transitória e tem por objetivo alertar o ser humano para sua realidade transcendental, especialmente ante os sofrimentos que irrompem de todo lado e a impermanência material. Quando se conhecer profundamente o significado da revelação imortalista, alterar-se-á a conduta moral e os objetivos essenciais da existência passarão a um plano maior, de maior relevância, por abrangerem mais do que o breve período carnal, alongando-se em direção à imortalidade. Henrique, por exemplo, o irmão caído na estrada, que fazia recordar a vítima do assalto narrado por Jesus na parábola do bom samaritano, à medida que despertou da hipnose do mal e conheceu alguns dos princípios espíritas, operou uma revolução interna digna de louvor. Havia sido, na juventude, advogado promissor com uma brilhante carreira, vivência social invejável, mas sem resistência para as reparações que lhe estavam no programa evolutivo em decorrência do comportamento soberbo de existência próxima passada. Envolveu-se nas armadilhas do sexo e do álcool, nas altas rodas da ilusão, apaixonando-se por jovem leviana e exploradora, que o desnorteou completamente após exaurir-lhe os recursos econômicos e logo o abandonou quando se lhe apresentaram alguns sintomas de tuberculose pulmonar. Sem uma fé religiosa, racional, que o ajudasse a compreender as vicissitudes, mergulhou mais fundo no álcool e na drogadição, quando foi conduzido por amigos apiedados a uma clínica de tisiologia, na qual, após um ano de sofrimentos, teve o mal estagnado, conseguindo a cura clínica, não, porém, a saúde real. Deixou-se consumir pela paixão doentia e, descendo os degraus do infortúnio, terminou na rua, à semelhança de outros tantos sofredores que se perderam a si mesmo. A bondade cristã discernira ergueu-o vagarosamente, apresentando-lhe novo rumo e diferente significado existencial, no qual poderia auto-encontrar-se e tornar-se credor de uma vida harmônica. Nesse momento, mesmo em recuperação difícil dos vícios que se permitira, descobriu na arte de ajudar o sentido psicológico para a sua existência despedaçada. A sua proposta para um núcleo de socorro em bairro modesto passou a preencher-lhe os espaços mentais, a aproximar-se mais da instituição de amor que lhe ensejava a recuperação interior. As dificuldades que assaltavam a sociedade haviam criado situações conflitantes, uma rede bem tecida de intrigas e maledicências, grupos hostis uns aos outros, enquanto se ensinava cordialidade e amor. A partir da libertação do adversário espiritual,
partir da libertação do adversário espiritual, mudar-se-iam os comportamentos. Porque Carolina, ao despertar para sua realidade pessoal, começou a elaborar um plano de edificação moral interna e a trabalhar em favor do próximo em qualquer situação em que ele se apresentasse. As instituições de qualquer porte devem manter relacionamentos fraternais, de sustentação a fim de se ampararem nos momentos difíceis, sempre preocupadas em fazer o melhor conforme os ensinamentos do mestre, sem as infelizes competições muito do agrado do ego doentio daqueles que as constituem. Enquanto os benfeitores exultavam ante os primeiros resultados promissores, as criaturas experimentavam alterações significativas na emoção e no prazer de estarem juntas a serviço do bem. Fazia algum tempo que uma veneranda sociedade espírita, com digna fúria de serviços ao Senhor e à humanidade, estava sendo sitiada por inimigos soezes da verdade. Então, eu vou parar por aqui. A gente só vai recapitular, então, praticamente o que aconteceu no capítulo 8, né? Houve uma reunião mediúnica para poder ajudar a outra instituição que estava sofrendo com ataques dos espíritos inferiores. Esses espíritos, eles estão em todas as partes, eles vêm através dos nossos chamados, das nossas imperfeições, porque nós não sabemos trabalhar com o verdadeiro amor. Nós ainda temos a questão do ego. Então, como existia essa rivalidade entre as duas irmãs, pela questão moral delas, né? A Sinira, por ser muito dedicada de uma forma ética ao trabalho mediúnico, ao trabalho da casa espírita, e a irmã dela, Carolina, nem tanto. Ela ficava escolhendo aí os assistidos, né? Então, no caso do Henrique, que era um mendigo, era algo que ela não queria ajudar. E aí as pessoas que ela trazia eram pessoas que tinham posse, que tinham, né, condição social melhor. E esse pessoal, se você não souber trabalhar a moral deles, eles se acham que realmente eles são melhores do que outros. Então, a prova, Jesus dizia pra gente isso, né? A prova maior não é ser pobre, é justamente ter dinheiro e saber fazer uso desse dinheiro. Quanto mais posse você tem, mais é a sua responsabilidade de ajudar e não de se manter. Então, toda a fortuna que você acumula, ela tem um propósito. Ela é passageira, tudo na nossa vida é passageiro. Então, não é para você ficar acumulando. Os faraós antigos, eles faziam isso. Quando ia morrer, colocava toda a fortuna deles dentro de uma pirâmide, embalsamava o faraó, e eles achavam que eles iam reencarnar e encontrar tudo ali de volta. Lê do engano, chega no plano espiritual, né, com a roupa do corpo, e muitas das vezes a roupa é uns trapos, porque dependendo da mentalidade, da moral desse cara, ele chega como um mendigo no plano espiritual, por isso que Jesus falava, muito vai ser exaltado a quem muito foi humilhado. Existem as parábolas, não é à toa. É para a gente parar e pensar e refletir que nós vamos viver situações como ele já dizia. Ele já veio avisar. Se você não fizer tal coisa, vai acontecer tal coisa. Não precisa de uma mãe de Ná para ficar descobrindo para a gente o futuro. Para a gente saber o que vai acontecer no futuro, basta você ver o que você está fazendo agora. Então, não adianta ficar acumulando bens. Gente, essa noite eu vou parecer até uma louca falando sobre isso, né? Mas eu gosto de dividir minhas coisas com vocês. Essa noite eu perdi o sono porque eu fiquei pensando assim, falei, caramba, eu preciso dar um jeito de dar fim nas minhas coisas? Mas é sério, eu tenho muita coisa. Tá certo, eu trabalhei a vida inteira, eu juntei, né? Eu tive que reformar a casa, eu fui mexendo ponto por ponto nessa casa para deixar do jeitinho que eu queria. Mas hoje, com a comorbidade, que eu vejo assim, cada detalhe que eu tenho que ficar limpando, que eu tenho que ficar tirando do lugar, depois coloca de novo. Eu passei por umas portas esse final de semana, devido à chuva e o calor que fez logo depois, né? Deu aquela umidade na casa e embolorou as portas. Ah, minha vontade era de arrancar essas portas já. Pra que porta? Eu nem fecho porta na minha casa. Então a gente tem porta para enfeitar. Porque quando a gente tem uma família grande, movimentação de gente dentro de casa, as portas fazem sentido. Mas nem porta na minha casa está fazendo sentido. Então, se eu falar assim, Patrícia, tá ficando doida. Não, não tô. É porque chega um dado momento que as coisas materiais realmente elas não fazem sentido.
Eu sou acumuladora, já falei para vocês. Se eu for na 25 de março, eu trago tudo. Eu faço uma mini loja na minha casa. Porque eu adoro bichinho, eu adoro enfeite, adoro, né, tudo que é ligado a, a Disney, sabe? Essas coisas assim eu gosto, eu curto. Tudo que é bibelozinho eu gosto. Por mim, eu teria minha casa todinha assim, mas ao mesmo passo eu penso assim, pra quê? Só para eu ficar olhando pro objeto e falando, tá na hora de limpar? Porque é isso que acontece. Os acumuladores, eles só têm coisas para ter que limpar. Se eles limparem e manterem tudo organizado, bem. Se não fizer isso, ainda é um monte de poeira dentro de casa com bactéria, com vírus rodando dentro de casa, porque não dá conta de limpar. Então, nós que temos uma condição melhor, qualquer condição melhor que você tiver, não hesita, distribua. Por isso que Jesus tem aquela passagem que fala do dízimo. O dízimo não é você distribuir dinheiro. Não é você sair dando o seu dinheiro à torta e direito para a igreja, porque tem aquela obrigação. Não, o dízimo é dar aquilo que está te sobrando. Aquilo que você não tem necessidade de ficar guardando. Se me virar de cabeça para baixo aqui hoje, não acha nada, não tira um centavo de mim. Eu já estou rodando com o cartão de novo. Todo mês eu viro o cartão. É errado, né? Porque eu estou devendo pro cartão. Meu salário nem está pagando o cartão. Então, assim, paga partes, né? Vai pagando mensalidade de cartão. É uma coisa meio que errada, mas ao mesmo tempo eu me sinto leve com isso, porque eu estou indo embora, o que eu pago de imposto para governo, já paga esse cartão e já paga tudo mais. Mas enfim, eu acho assim que nós temos que entender que o trabalho em favor do próximo, ele não tem limite. Ele não tem limite. Não tem, não, eu vou fazer só até aqui. Não. Você faz a sua até aqui para aquele que você acha que só dá para fazer até aqui, mas aí tem o outro, e o outro, e o outro. Tem tantas situações que você pode ajudar, né? Uma palavra, um ouvido, um abraço, um sorriso, sabe? Lembrar da pessoa. Agora há pouco mesmo eu recebi uma mensagem de uma amiga que a gente se conheceu na época de trabalho, tanto na área da educação, como também nós fizemos faculdade juntas. Eu sou hiper mega agradecida a essa pessoa, porque quando eu perdi meu marido, a professora que fazia o intercâmbio com a faculdade, né? Ela virou para mim e falou assim, eu entreguei o atestado de óbito para ela e falei para ela, olha, eu vou ter que me afastar para ver a documentação, tal, e era um período de prova, de entrega de trabalho. Falei, meu marido morreu e eu tenho que correr atrás dessas coisas aqui, tem prazo. Ela virou para mim com o atestado de óbito na mão e falou assim, isso aqui não é uma empresa. Ela era mediadora, então não conseguia falar com ninguém da faculdade, eu tinha que falar com essa professora. Ela virou para mim e falou, isso daqui não é um setor público, isso daqui não é um local de trabalho onde você chega e comunica que não vai vir através de um atestado. Você vai ter que arcar com as notas. Você não vai fazer prova, não vai fazer trabalho, você vai ter que arcar com as notas. Eu falei, tá bom, não é uma empresa, né? Tá certo. Foi assim que ela me respondeu. Eu saí dali inconsolável, né? Falei, eu vou perder aquele período de faculdade porque eu vou ter que correr atrás de papelada e uma coisa ou outra. Não dá para estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E essa amiga falou, Patrícia, só me dá seu RM, né? E o teu nome inteiro. Todos os trabalhos que tiver que fazer, nós vamos fazer, o nosso grupo vai fazer e o seu nome vai estar lá dentro. Ela determinou isso, ela teve esse ímpeto na hora, esse impulso. E eu não sei como agradecer, porque é uma coisa que você não está esperando. E é uma coisa que ninguém tem obrigação de fazer, trabalho de escola para poder entregar com o teu nome. É uma coisa que geralmente cada um por si, Deus por todos, né? Se você faz, você tem nota. Se você não faz, e ela agiu assim de uma maneira muito solícita. Eu não pedi nem nada. Só falei, eu vou me lascar, né? Porque eu não vou fazer as provas e tal, depois eu vou ter que ficar de recuperação, aquela coisa toda, que para quem não tira uma nota, tirar duas é mais difícil. E trabalhando, né? Que na época eu trabalhava 8, 12 horas por dia. Então, assim, ela fez uma coisa que ninguém se propôs a fazer. E nisso ela se destacou. É isso que eu quero dizer. As pessoas, quando fazem muito além, né, elas se destacam. E elas se destacam para a eternidade. Eu sou eternamente grata por uma ação como essa. Para mim, tanto faz se eu ia fazer a faculdade ou não, porque eu já estava trabalhando, já era efetiva, não dependia daquilo ali para me manter empregada. Já tinha direito adquirido, porque eu tinha magistério, aquela coisa toda. Mas é uma atitude que a pessoa toma, que independente de qualquer outro, ela se manifestou e falou, eu faço.
eu faço essa parte para você. Eu tô vendo que não é palhaçada tua. Então, tudo que você tem a mais, você pode doar. E isso vai marcar você em relação à pessoa que foi ajudada para o resto da vida. A gratidão vai ser para o resto da vida. A amizade, a reciprocidade. O dia, ela nunca me procurou. Mas o dia que ela bater na minha porta, seja a hora que for, e falar, Patrícia, eu preciso de tal coisa, tá na mão. E não é porque eu tô devendo favor. É pela gratidão, é pelo carinho, é pelo amor, é pelo respeito. Você adquire muito mais através de uma atitude do que de chegar numa igreja e ficar ajoelhando e rezando. É a prática do amor é que vai fazer você se tornar um destaque, que você se torna uma pessoa melhor. Aqui das duas irmãs, a gente viu no capítulo que a Senira, ela se desenvolve muito mais perante a espiritualidade porque ela é uma pessoa que está praticando bem. A Carolina tiveram que puxar a orelha dela. Então, é assim que acontece com a gente. Né? O Henrique, ele, é um cara que era advogado, se envolveu com uma mulher, essa mulher levou ele no fundo do poço, porque tem pessoas que elevam a gente, tem pessoas que destroem a gente, mas a culpa maior da destruição de cada um de nós ou da nossa evolução não está no outro, está na gente mesmo, que permite que o outro faça isso. Ontem o meu amigo virou para mim e falou assim, eu fui conhecer uma pessoa, aí pessoalmente, né? Aí o meu amigo falou assim, toma cuidado, né? Você já se feriu pra caramba. Eu falei, o último fez um estrago tão grande, mas tão grande, que ninguém vai fazer mais. Então, quer dizer, eu deixei o outro fazer um estrago tão grande ao ponto de agora ser arisca, de agora ser aquela pessoa insegura para entrar no relacionamento. Eu não caio mais de cabeça, mas eu não vou mesmo, porque eu me permiti sofrer no outro relacionamento, então agora não me permito mais. Vai ser difícil encontrar alguém que aguente a dona Patrícia, porque agora eu tô sistemática, agora eu tô naquela, não entro mais, eu vou devagar, se quiser assim, se não quiser, porque você entra de cabeça, você entra acreditando que a outra pessoa vai fazer tudo por você, né? Em termos assim de trazer o bem, de trazer amor, carinho, reciprocidade e tal. A pessoa não traz e você sofre com isso, você fala, não, peraí, não é que todo mundo é igual, mas eu vou, né? Aprendi a lição, agora eu vou devagar, não vou mais fazer assim. Então você vai procurar outro caminho. Então tudo que acontece é pra gente ficar esperto, tudo que acontece, de bom e de ruim, a gente tem que estar sempre com a antena ligada em Deus. A pessoa falou uma coisa, fez outra, opa, já liga o sinal de alerta ali, porque tem coisa errada ali, né? Então, tudo na nossa vida, ela tem que ser no equilíbrio, nem tanto ao céu, nem tanto à terra, tem que saber ir devagarinho. A ajuda, a gente pode ajudar muito, mas também sabendo a quem ajudar, não tem limite para ajudar uma pessoa. Não tem. Eu viro e mexo, quem eu ajudo, com quem eu converso, que eu sei que tem algum problema, eu falo, e aí, como é que tá as coisas? Melhorou, tal? Não é que eu tô me metendo na vida dos outros. Também, né? De certa forma. Se alguém olhar de fora, vai falar, tá se metendo. Mas não é nesse sentido, é no sentido de, eu fui lá, eu coloquei minha mão, eu quis ver uma transformação, agora eu quero ver dar continuidade. Né? E se eu vejo que tá dando continuidade, eu continuo ajudando. Agora, tem pessoas que não, você dá uma mão, já quer o braço, quer a perna, quer o corpo inteiro e nunca tá satisfeito, aí é complicado, né? A gente tem que estar atento com essas coisas. O Henrique, ele se jogou num relacionamento. O mal de todos nós é esse, é o desequilíbrio. Como ele era bem sucedido, a mulher veio e se aproveitou. O que mais tem hoje em dia é isso, não é se é hoje em dia ou se sempre foi também, eu não sei. Mas as pessoas usam as outras, usam porque tem bem material, usam porque é inteligente, usa porque aquela pessoa pode arrumar um cargo, porque aquela pessoa pode comprar um carro junto, usam porque aquela pessoa pode ser o corpo que o outro sonha, né, para ter sexo. As pessoas usam as outras. Elas não se aproximam por carinho, elas não se aproximam para construir algo verdadeiro, para que tenha uma liga forte. Quem ouve eu falando assim, né? Fala assim, puta, mas é quadrada pra caramba. Talvez eu seja, mas eu não me arrependo de ser assim, não, porque
Sempre que eu agi com prudência, as coisas deram certo. Toda vez que eu me joguei, as coisas deram errado. E eu falei isso daqui, inclusive, acho que foi no sábado que eu fiz um vídeo falando sobre isso, né? Que tem que ter sonhos, nós temos que ter, sem dúvida, mas os sonhos, eles têm que ser ligados, ou foi sábado, ou foi sexta mesmo, no outro canal. Os sonhos têm que estar ligados ao quê? Ao pé no chão. Eu não posso me jogar porque eu tenho um sonho. Eu tenho vontade de ter um companheiro do meu lado. Então, qualquer um que passa ali na porta, eu pego o laço e, vai ser você, o príncipe encantado, né? Ou então eu vou fazer o test drive, vou começar a ir pra cama para ver quem é o melhor na cama, aquele que for melhor eu fico. É o que tá acontecendo com essa juventude que tá parada aí. A gente vê que não tá progredindo. Então, o Henrique, talvez, aqui não tá colocando qual foi o ideal, né? Quando ele entrou no relacionamento, se ele tava buscando uma parceira ou se era algo fútil e acabou virando esse tormento na vida dele. Mas seja de uma forma ou de outra, ele se jogou. Tá claro que ele se jogou no relacionamento, que ele deu uma brecha para a pessoa mandar e desmandar na vida dele. Quando isso ocorre, é um desequilíbrio. E o desequilíbrio leva ao fracasso. Nós não podemos deixar a nossa felicidade na mão de ninguém. A nossa é nossa. Aqui eu tenho o Mike, eu sempre falo isso. Falo, eu já sou feliz demais, porque eu tenho minha casa, eu tenho meu salário, eu tenho minha estabilidade, eu tenho meu cachorro, eu tenho meus amigos. Dentro desse rol de amigos, a minha família está dentro do rol de amigos, os meus familiares são meus amigos. Então, eu não estou precisando de nada. O que eu estou precisando, se é que eu estou precisando, é de uma companhia mais assídua, né? Eu não posso ficar exigindo toda hora que o meu amigo lá, o negão, ele vem e fica aqui comigo aqui. Ontem ele ficou bravo comigo. Mas se você está precisando de companhia, você me chama, não fica arrumando para a cabeça. Eu falei, não estou arrumando para a cabeça. Estou conhecendo uma pessoa, só isso. Conhecer é uma coisa, me envolver é outra. Porque você está precisando de alguma coisa, quando você começa a procurar. Eu falei, não é isso não. Eu nunca deixei de procurar um parceiro para mim, a vida toda, desde que eu fiquei viúva. Só que eu não deu certo, o dedinho é podre, eu arrumo pessoas que me machucam, porque eu deposito a minha felicidade na mão dos outros. Só que o último fez um estrago tão grande que eu não sei não. Acho que agora não vou ter mais ninguém daqui para frente não, daqui é só esperar mesmo o momento de levantar a mãozinha e Deus puxar. Porque tá difícil, eu tô muito sistemática mesmo, eu sei que eu não tô fácil. E isso não é que sirva de exemplo para ninguém. Eu vivo falando isso aqui no canal. Eu não sirvo de exemplo para ninguém. Nós temos que ter o nosso rol de amigos, envolvimentos de relacionamento, nós temos que experimentar. A vida de encarnado é para isso. É para a gente experimentar um pouquinho de cada coisa, sim. Mas como eu acho que num momento assim mais frágil, então eu prefiro me resguardar. Vamos guardar, né? A minha parte eu vou guardar desse jeito para vocês, para ficar menos feio. Então eu prefiro me resguardar, mas o que eu quero dizer é que tudo e qualquer coisa que a gente for fazer, faça com amor, com carinho, com dedicação, não por obrigação. Faça mais, faça tudo o que vocês tiverem a mais, faça. Né? Se é dinheiro, dê dinheiro, não guarde dinheiro. Se tem imóveis, se tem alguma coisa na sua casa que está lá parada, embolorando, tira, dá para quem vai usar. Eu passei ontem e sábado limpando algumas pastas que eu tenho no HD, acho que é HD externo que fala, não sei, eu não entendo desses nomes não. É um aparelhinho que a gente usa, parece um pendrive, só que ele é quadradinho assim e cabe coisa pra caramba lá dentro. E no meu tempo de escola, que eu trabalhava com as aulas, né, eu fui guardando muito material. E tava lá, guardado. Eu falei, gente do céu, eu tenho uma página no Facebook que é voltado para a educação. Lá eu fico jogando mensagenzinha, né? Uma atividade ou outra, esporádico. E eu com tanta atividade guardada, falei, poxa, se alguma professora tiver a fim de entrar lá na página, vai achar as aulas praticamente prontas, montadas lá. Aí eu comecei a despejar todo o meu material lá e apagar no HD. Eu não vou dar mais aula, para que eu vou querer esse negócio? É aquela história de você ficar acumulando. E se você acumula uma coisa que você não usa, ela perde o sentido. Quando eu olhei aquilo lá, eu falei, por que eu fiquei guardando isso aqui? Não uso mais. Né? Eu faço diário, eu guardo foto, tudo em CD, eu registro tudo aquilo que acontece em casa, na minha vida, passeio. Eu registro, né, momentos com pessoas e tal. Aí ontem eu mexendo em pasta, eu achei lá uma conversa
de WhatsApp, quando eu conheci o meu segundo namorado. Toda a conversa eu printei, olha que cabeça. Eu printei toda a conversa para guardar de lembrança daquele momento que a gente estava se conhecendo. Quando eu olhei aquilo, que eu comecei a ver a conversa assim, eu falei, gente, como eu mudei. A conversa que estava lá com a conversa de hoje não tem nada a ver. Era uma conversa tão sonhadora, tão Romeu e Julieta. Eu falei, gente, eu não sou mais nada disso, nada, nada, nada. Apaguei aquela conversa, falei, não dá até vergonha de ver aquilo lá. E ao mesmo passo você vê que você melhorou, que eu não sou mais daquele jeito, mas eu sou melhor. Se eu fosse pior, eu me jogava da ponte, né? Mas graças a Deus eu tô melhor. Então a gente vai percebendo a nossa mudança. Às vezes é bom guardar coisa do passado até por causa disso, né? Pra gente poder fazer uma avaliação. Mas para não correr risco de lá na frente me sentir mais ridícula ainda, eu já apaguei. Falei, não, vai que lá na frente eu tô um pouquinho melhor ainda. Aí eu vou olhar isso aqui e falar, mas como você era besta? Porque isso eu não cheguei a fazer, não. Então, assim, a gente aprende um monte de coisa todo dia e a gente tem a possibilidade de ensinar, de repassar aquilo que não faz mais sentido para você, faz para alguém. O Henrique, ele tinha todas as condições de evoluir, né? Formado, tinha família e tal, mas caiu na besteira de se apaixonar por uma pessoa errada, uma pessoa que não soube cuidar do coração dele. E ele, em contrapartida, deu o coração dele para essa pessoa, que é um grande erro. Então, aqui a gente vê essa lição do Henrique, que é uma lição que serve para todos nós. Nós não devemos deixar as pessoas conduzirem os nossos sentimentos. Colocar nas pessoas expectativa de que elas façam por nós aquilo que nós devemos fazer. Em outra parte, a gente vê a interação dos centros espíritas, ao invés de existir aquele egoísmo, egocentrismo, aquele negócio do eu sou melhor, você é pior, você está começando, eu sou centro grande, não existe isso quando existe o verdadeiro amor, quando existe o verdadeiro objetivo de servir. Não importa se o centro é pequeno, grande, se ele é novo, se ele é velho, se ele é espiritualista ou se ele é espírita, mas quando um precisa do outro, é importante que esse elo de amor seja um elo fraternal, um elo de solidariedade, de caridade de verdade. Porque o que mais existe, inclusive entre oradores, palestrantes, é a competitividade. Ai, o palestrante fulano é maravilhoso. Ai, aquele outro lá é tão fraquinho. Não existe palestrante maravilhoso e fraquinho. Porque a palavra que vai ser dada lá na frente, na hora de passar o conteúdo, gente, na verdade, eu fico aqui estudando, eu estou tentando entrar para essas atividades de palestra, né? Estou tentando. Quem acredita em mim, eu acho que acredita mais do que eu mesma, mas eu estou estudando, eu estou procurando me aplicar para chegar lá na frente e falar coisas que sejam, né, coerentes, porque a Patrícia fala muita besteira, vocês já sabem disso. Vai que lá, numa palestra ao vivo, eu fale uma besteira. Vai que lá, uma pessoa aqui no canal, entra quem quer, entra curioso, olha, às vezes nem assiste o vídeo todo, cai fora. Mas numa palestra, geralmente a pessoa entra e fica, né? E se é uma pessoa, e geralmente quem vai sofrendo, vai com dor. Aí já a pessoa tá lá com dor e a Patrícia começa a falar um monte de besteira, então eu tenho que estudar. Não posso falar besteira, não posso empurrar alguém que tá querendo se jogar da ponte. Mas, em contrapartida, independente se eu for falar besteira ou não, os espíritos superiores são eles que conduzem as palestras, são eles que nos intuem durante a palestra. Então, às vezes, você programa toda uma oratória bonita para falar e chega lá na hora, muda. Aconteceu isso comigo lá no Seja. Não, minto, no Secla, lá na Penha. Eu montei todo um esqueminha, era a minha primeira turma de palestra. E eu falei para eles, vocês estão sendo minhas cobaias, eu nunca dei palestra na vida. Aí coloquei todo aquele roteirinho em cima da mesa, assim, na hora o óculos começou a suar, tive que tirar o óculos, eu olhava para as letras, não enxergava as letras. Falei, agora lascou. Vai ter que ser daqui para fora, né? O que eu estudei. E seja o que Deus quiser. Eu falei coisas lá que eu nem imaginava, que eu não tinha estudado. Então a espiritualidade vai conduzindo. Então não existe centro fraco, centro forte, palestrante bom, palestrante ruim. Não existe o médium maravilhoso que dá passe, que eu sinto, e o médium que dá passe que eu não sinto. Não existe isso, porque nós somos apenas um canal.
nós somos lá dentro da casa espírita, a gente só trabalha porque existem os espíritos que decidem o que a gente faz lá dentro. Nós somos meros instrumentos, como Francisco de Assis falava, nós somos instrumentos da paz. Então a gente tem que ir focado no trabalho e deixa que a espiritualidade faz a parte dela e a gente só vai sentir e passar. Porque às vezes a gente vai falar algo para alguém que a gente nem conhece e é aquilo que a pessoa está precisando ouvir. Às vezes a gente vai fazer uma palestra falando sobre amor, chega lá na frente e, gente, olha, eu não sei porquê, mas algo mais forte está mandando eu falar sobre outra coisa. Essa pessoa, esse ser, né, que influencia, ele está mandando um recado de acordo com aquele que está sentado necessitado. Então, nós somos só instrumentos, não tem essa de melhor ou pior, maior ou pequeno, não tem. Eu prefiro ir em casas pequenas, não porque são melhores, mas porque, para mim, sempre lugar mais tranquilo, menos gente, para mim é melhor. Eu não gosto de multidão, eu sou contra. Me dá pânico entrar num lugar cheio de gente, sempre fui assim. Agora com a comorbidade, então é pior. Porque agora se alguém encostar em mim, eu caio. Então eu tenho que ter esse cuidado também. Para onde eu for não pode ter movimento, porque senão eu vou pro chão. Mas eu sempre gostei de casa pequena. Não que seja melhor, porque seja mais forte, nada disso. Porque os espíritos trabalham mais, não. Se falar para mim assim, entre o prédio do Caminho da Luz, que é o qual eu me criei, e o Seja, eu vou preferir 1000 vezes o prédio do Caminho da Luz. Se falar para mim as equipes que trabalham nas duas casas, eu não vou saber escolher, porque cada uma tem a sua peculiaridade. Falei, eita, saiu a palavra. Cada um tem o seu jeito de trabalhar. Eu acho o Caminho da Luz fez 50 anos agora. O Caminho da Luz ele é muito tradicional, muito fechado. Pau é pau, pedra é pedra, acabou. O Seja, eu já vejo ele porque tem os tratamentos alternativos, então ele é mais aberto. Então tem festa junina, eles são mais alegres, mais movimentados, sabe? Trabalha muito mais em prol da caridade, assim. No Caminho da Luz é as famílias assistidas, né? Eles têm um trabalho em hospital, é um negócio mais calmo. Então cada um é de um jeito e nenhum dos dois está errado, está completamente certo, estão no caminho certo, estão fazendo pelo bem. Agora, quando você entra num centro, como eu já entrei, e lá dentro é rifado um órgão 200 vezes, o dinheiro não aparece, e não é feito benefício nenhum na casa. As pessoas têm que começar a ir muito bem vestidas, de sapato de salto, combinando com cinto, que eu não sei o quê, que tem que arrumar cabelo, que tem que ir pintado. Aí eu desconfiei e saí fora. Porque cadê a caridade para uns Henrique da vida? É o que a Carolina estava fazendo no centro. Ela estava instigando que as pessoas viessem cada vez com um nível maior, muito bem vestido e tal. Tem dinheiro, mas o que adianta você ter e não dividir? Aí eu volto ao começo da conversa. Tudo aquilo que você tem sobrando, você deve repassar. Jesus dizia que o problema maior não era no pobre, era no rico. No uso que ele vai fazer do dinheiro que ele tem. Se ele não souber dividir o muito dele com o que não tem nada, um dia é ele que não tem nada. É a lei do retorno. Ah, mas Deus vai dar castigo se eu não ajudar o próximo? Não é castigo, é a lei do retorno. Uai, eu tenho água, eu não vou dividir a minha água com aquele que não tem? Um dia eu vou ficar sem água para poder sentir a dor que eu causei no outro. Estou bebendo água na frente dele, não vou dar nem um pouquinho? Né? Eu sempre falei isso para meus alunos, falei, vocês não são obrigados a dividir o lanche. Não são mesmo. Cada um aqui, a sua mãe teve que ter dinheiro, comprar o lanche, fazer o lanche de vocês. Mas se vocês chegam na hora do recreio e vê que um coleguinha de vocês está olhando para o teu lanche, ficou com vontade, tira um pedacinho e dá para o teu colega. Porque é triste a criança não ter, né? E a gente não pode proibir que as crianças levem lanche. Apesar de ter merenda na escola, muitos gostam de levar o seu lanche. E a lei lá fora é essa, né? Todo mundo tem de acordo com o seu bolso. Então a criança tem que se acostumar desde pequeno que tem coisa que ele vai ter, tem coisa que não. Mas o outro dividir também é um ato de solidariedade, de caridade para com o próximo, de amor ao próximo, de fazer ao outro o que gostaria que fizesse com você. Então, por que não você dividir? Por que não você olhar aquele maltrapilho como se fosse você lá no futuro? E se fosse você, como é que seria? Uma vez eu mandei fazer touquinha de lã
e meia de lã, para dar para uns pedintes, né? Uma amiga minha trabalhava com o pessoal de igreja e eles eram sempre os mesmos mendigos em volta de uma igreja, de uma praça, e ela falou que ia dar colchão, né, para esse pessoal na época de inverno. Eu falei, beleza, eu vou ajudar. Ajudei a comprar os colchões e tal, e mandei fazer touquinha, porque eu li na internet que se esquentasse a cabeça e o pé, o corpo mantém a temperatura. Às vezes você nem usa a blusa, mas você se sente quente, porque o pé tá quente, a cabeça tá quente. São os extremos do corpo, tem que estar quentinho, né? Aí eu mandei fazer a touca e a meia, bem grossa de lã. E aí eu escutei, sempre vem as críticas de plantão, né? Aí eu escutei assim, Patrícia, você tá gastando dinheiro à toa. Eles vão pegar essa meia, essa touca, eles vão usar o primeiro dia, depois eles jogam fora porque eles bebem, usam droga, eles nem sabem onde eles largaram depois, eles fazem xixi em cima e jogam. Eu falei, olha, se eu parar para pensar no que eles vão fazer, eu não faço. Então eu prefiro não pensar dessa forma. Continuo pensando que eu vou esquentar a cabeça e o pé e eles não vão morrer congelados. Eles vão saber fazer o uso. Se isso acontecer, eu tô feliz. Se não acontecer, eu não quero nem saber. Porque é lógico que a gente fica desanimado, gastar dinheiro, né? Gastar vela com santo ruim. Mas eu não quero pensar nisso. Porque a minha parte eu tô fazendo. Agora, o que eles vão fazer é a parte deles. Aí já não é comigo. E eu não vou atrás para saber. Quando é a pessoa próxima que eu tô ajudando, aí eu quero saber. Tô ajudando, quero ver até o fim daquela história. Né? Tem um casal brigando ali. Então, eu entro no meio, eu converso, eu dou meus pitacos para um, para outro, para amenizar a situação. E depois eu fico dando continuidade ali, assistência, para ver se tá tudo bem. Se tá faltando mais alguma coisa, tem que intervir mais alguma coisa e realmente eu consigo ajudar. Eu não sei fazer milagre na minha vida, mas na vida dos outros eu sei. Mas quando é gente de fora, que eu não conheço, eu não fico correndo atrás para saber se deu certo, se não deu. Eu faço a minha parte, e aí a pessoa lá vê, né? E alguns acabam se salvando, inclusive, diante de uma ajuda como essa. Por isso que em casas espíritas é tão comum essa coisa da sopa, né? Para dar para o pessoal que mora na rua. É tão comum aqueles trabalhos sociais da cesta básica, de famílias que se inscrevem. Por quê? Não é assistencialismo, aquele negócio de dar, né, por dar. Mas às vezes um empurrãozinho desse faz a pessoa se levantar. Às vezes uma ajudazinha dessa daí, você dá uma cesta básica para uma família, é que tem gente oportunista, né? A gente sabe que tem. Mas se é uma família séria, recebe uma cesta básica 1 mês, 2 meses, arrumou um emprego, volta lá no centro e fala, olha, não precisa mais da cesta não, porque eu arrumei emprego, eu só precisava para poder arrumar emprego. Tem gente que é honesta e faz isso. Tem outros que aquela cesta básica é a salvação da vida dele. É o momento que ele fala, poxa, eu não vou morrer de fome. Mas a gente sabe que no meio vai ter oportunista, mas vai ficar pensando no oportunista? Se pensa no oportunista, não faz nada, gente. Vocês não fazem nada. Vocês não vão na padaria, porque tem oportunista na hora da fila do pão. O cara fura a fila na tua cara. Então a gente não pode ficar pensando nisso. No caso aqui, elas não ficaram pensando se o Henrique tinha uma história, era um advogado e se jogou na rua com a de bebida, então dane-se, podia pensar assim, mas não. Vamos apostar nele, porque ele tem condições de se melhorar e ainda melhorar os outros, e foi o que aconteceu. Apostaram no Henrique, o Henrique retomou a vida dele, sóbrio, e agora dentro da casa espírita ele quer ajudar outros que estavam na mesma condição que ele, que estão, né, na condição que ele estava. Então, é isso. A gente vai melhorando para poder puxar aqueles que estão atrás da gente. Não é que a gente tem que melhorar e dane-se quem está lá atrás. Cada um por si, Deus para todos, não. A nossa obrigação aqui é justamente essa, é caminhar e ir trazendo os outros que estão atrás para vir com a gente. A espiritualidade superior, ela faz isso o tempo todo. Outro dia um amigo meu falou assim, mas por que eu quero evoluir? Qual é a graça que tem de ser espírito superior? Eu falei, cara, se agora eu tenho serviço pra caramba, sendo tão inferior e tão limitada fisicamente, eu não vejo a hora de evoluir. Porque aí eu não tenho físico que me incomoda, que vai me segurar, né? Tem dias aí que eu tô dormindo até 3 horas da tarde, porque eu olho pra minha casa, não consigo limpar, me dá um tédio, uma tristeza. Falo, melhor dormir que eu não fico vendo essas coisas. Senão eu acabo ficando mais doente. Então, quer dizer, na hora que eu não tiver mais corpo pra me segurar, se eu for mais evoluída moralmente, que eu souber resolver mais os problemas dos outros, não tem quem me segure. Eu vou trabalhar dia, noite e dia.
Então eu tô me resguardando agora porque eu sei que se Deus permitir, eu vou trabalhar muito mais. Quando eu passar dessa para melhor, é tudo o que eu quero. Me dê serviço, eu quero trabalhar. Aí as pessoas acham que eu sou folgada. Ah, você acorda meio-dia, aposentado não faz nada. Eu falei, gente, eu faço bastante coisa, mas a hora que eu vejo que eu não consigo, aí eu guardo energia, né? O Mike, ele tá com 11 anos. Se vocês verem, essa criaturinha vive assim. E por que ele vive assim? A sabedoria. Isso aí é sabedoria, não é folga. Sabedoria. Ele tá com 11 anos. Se ele ficar gastando a energia dele, ele não dura até os 12. Porque ele já tá na terceira idade. É a sabedoria da natureza. Então, enquanto ele tá ali se resguardando, a vida dele é longa. Isso aí não vai morrer tão cedo. E a gente, quando começa a se resguardar, é para isso. Não que a gente é folgado, mas também tem um período, né? Não vai ficar assim a vida inteira. Ah, deu uma melhoradinha no tempo, vai lá cuidar do seu quintal. Melhorou o tempo, vai fazer uma pintura na sua casa. Melhorou o tempo, vai pra rua, vai fazer alguma coisa na rua. Eu tô com um tempo frio, né? Tava chuvoso. Eu me tranquei em casa e fui dormir. Fui me resguardar. Mas depois é para trabalhar mais ainda. Então, nós estamos aqui para isso. E aí, nesse pedaço aqui, a gente entende essas coisas. A pessoa tá ruim, é uma fase. Ela entrou na fase porque ela quis e ela pode sair da fase se ela quiser. Porque é só ela parar de depositar a expectativa de alegria, de felicidade na mão dos outros. É só ela entender que depende só dela, da vontade dela. Então, eu até vou fazer uma palestra sobre isso, estou estudando sobre isso. A má vontade e a boa vontade. Para a gente poder evoluir, nós temos que ter a boa vontade. Começa por aí. Se a gente não tiver a boa vontade, a gente não sai do lugar. O que vai tirar a gente do lugar é a boa vontade. Nós temos que ter essa boa vontade. E não é para com o próximo. Em primeiro lugar, é com a gente. A boa vontade tem que começar com a gente. A gente aprende aqui que não deve existir rivalidade entre centros. Pelo contrário, um deve servir de apoio para o outro. Então, aqui, ao invés de julgarem as irmãs, o centro fez a reunião mediúnica, trouxe os obsessores, conversou com esses obsessores para que deixassem as irmãs em paz, para que elas pudessem fazer o trabalho delas, dar continuidade ao trabalho na casa delas, na casa espírita que elas frequentam. Com isso, chamam o Henrique para poder fazer trabalhos que ele dá conta de fazer até para mais, porque conhecimento ele tem. O problema do Henrique foi ele ter se jogado na situação de pedinte. Ele se jogou num relacionamento, não pensou muito sobre o que ia acontecer nesse relacionamento, doou o coração dele, a vida dele para uma pessoa que não soube valorizar. E aí se jogou no meio de álcool, se jogou no meio de promiscuidade, de drogadição, se jogou para o mundo de pedinte. Só que agora ele está saindo dessa, porque tem uma casa espírita que acredita nele. A casa espírita é feita para isso, para acreditar nas pessoas, na potência dessas pessoas e utilizar essa potência para outros que vão vir depois. O Henrique pegou serviço na casa espírita para ajudar pessoas que estavam naquela situação que ele se encontrava a princípio. Então, aqui a gente termina as colocações de hoje, encerrando, acredito eu que a gente já encerra aqui essa conversa que já era do capítulo 8, ele só retoma, né, no capítulo 9, frisando, então, a importância de servir, a importância da gente não tomar a dor do outro pra gente, mas a gente servir. O que tem a mais, sirva. Tudo que você estudou, você não pode jogar fora. Eu sou professora. Eu nasci, cresci e vou morrer professora. Então, eu aposentei da sala de aula, mas eu não deixei de ser professora. O policial é policial 24 horas. Ele pode ter largado a farda dele há 20 anos, ser veterano há muito tempo, mas ele é policial. Aonde acontecer qualquer situação de risco, eu sei que o cara vai pular na frente. Porque nós que temos a mais, a gente não consegue guardar. Se guardar enferruja, dói dentro da gente, sabia? Como eu falei, até uma porta parada dentro de casa pegando bolor tá me incomodando. Não serve, dá vontade de arrancar. Então, essas coisas não é loucura. É sério, é energia. A gente sente pesar quando o negócio tá em exagero na vida da gente. Então,
É hora de retomar algumas coisas, né? Avaliar a vida da gente, o que está sobrando, doa. O que você pode fazer pelo próximo, faça. Não critique o outro se é para mais ou é para menos, faça a sua parte. Não se deixe levar pelas conversas que vêm de fora. Não mergulhe nas conversas, nas promessas de outros. Seja você. Ah, mas você é chato, você é quadra. Dane-se a opinião dos outros. Seja você. Né? Se você está feliz da forma que é, não importa o que o outro pense de você. Mas você não pode de maneira nenhuma ser você prejudicando alguém. Aí o caminho está errado. O único caminho que nós realmente não podemos tomar é o de prejudicar alguém, porque a gente se liga energeticamente nisso e nós somos responsáveis pelo que nós estamos plantando. Depois não vem com essa de Deus é vingativo, não. Então, faça a sua parte. Faça sempre para mais, mas sem prejudicar ninguém. Você prejudicando uma pessoa, você corre o risco de ser prejudicado. E pode ser nessa, como pode ser em outra vida. Deus não tem pressa, nós somos eternos, né? Até amanhã.